Fala galera, beleza? Esse é mais um vídeo da série Geometria Diferencial Café com Leite e hoje o assunto é bem tranquilo. A gente vai falar sobre curvatura, torção e o tal do triedro de Frenet. Não se assuste com o nome, é bem tranquilo. Bom, vamos começar falando de curvatura. É exatamente isso que você está pensando. O que é curvatura? É o quanto é curvado? É isso. Curvatura a gente vai denotar por K. De uma maneira mais intuitiva, a gente pode dizer que curvatura é o quanto a nossa curva difere, quanto ela é diferente da reta. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma reta. Quanto que a reta difere da reta? Nada. Então a curvatura vai ser zero. Então, nesse caso, a curvatura vai ser zero. Tá? No caso, isso é um círculo, acredite em mim. Parece meio oval assim, mas é um círculo. Tá? No caso do círculo, é um caso especial. A gente pode até provar matematicamente, enfim, mas eu não vou fazer isso aqui porque não é o objetivo, é sem cálculo nenhum. A curvatura dele é constante. Então, se de fato, na verdade, se tem um raio R, a curvatura vai ser 1 dividido por R. Tá? É uma curvatura constante, o raio não muda. Essa é a definição de círculo, né? A distância de todos os pontos é a mesma em relação ao centro. Então, se o raio não muda, 1 dividido pelo raio é constante. Então, a curvatura é constante. Para todos os pontos. Para cá, a curvatura o quanto difere da reta é constante. Tá? Então, no caso do círculo, curvatura é constante. Aqui, a gente tem uma curva qualquer. Tá? Então, detalhe, essas três curvas aqui, elas estão naquele plano cartesiano de duas dimensões, o x e y, sabe? Onde você marcava lá a coordenada na escola, enfim. É isso daqui. A gente tem, então, no plano. Isso daqui é um plano, tá? Beleza. Então, essa outra curva plana aqui, vamos pensar nesse ponto aqui. Esse ponto tem uma curvatura, né? Tá vendo que é bem fechado essa parte aqui? Essa curva é bem fechadinha. Então, a curvatura é maior, porque está variando mais. Essa parte que é mais aberta, a curvatura é menor, porque é mais aberto, está curvando menos. Entendeu? Tanto que se a gente tem, percebe aqui, se a gente tem um raio maior, a gente tem uma curvatura menor. Se a gente tem um raio pequeno, a curvatura é maior, não é? Bom, mesma ideia aqui, se a abertura é maior, a curvatura é menor. Se a abertura é menorzinha, então a curvatura é grande, ok? Então a curvatura ela pode variar ao longo dos pontos, tá? Beleza, agora a gente passa para curvas que não estão mais no plano, a curvas que estão no espaço. Por aí, que nem essa daqui. Essa curva aqui, ela não está presa no plano. Essa daqui, ela está no espaço. Tá? É uma curva qualquer. Que nem essa daqui que eu desenhei. Está no x, y, z. Não é mais só x e y. Agora tem o z também. São 3 dimensões. Beleza? Agora, a gente introduz a ideia de torção. Enquanto a curvatura era o quanto difere, o quanto difere da reta, a torção é a mesma coisa, só que não mais em relação à reta, agora em relação ao plano. Enquanto nesse ponto aqui, a curva está diferente de ser uma curva plana. Tá? Quanto nesse outro ponto aqui está diferente de ser uma curva plana. Aí a gente introduz a ideia de torção. Vamos começar nesses casos aqui de novo. A torção a gente denota por uma letra, um T meio torcido, assim, que a gente chama de tau, é uma letra grega. Tá? Essa curva plana aqui, o quanto ela difere de ser plana? Nada, né? Ela está no plano, ela não difere de ser plana. Então, a torção é nula. Essa daqui também está no plano, então a torção também é nula, porque ela está no plano. Tá? É o quanto difere de estar no plano. Nesse caso aqui, também está no plano, então a torção, de novo, vai ser zero. É isso. E aqui eu não marquei, mas a curvatura ela varia, né? Eu já falei isso. Então a gente não pode atribuir um valor certinho para o K aqui. Nesse caso aqui, a torção também vai variar em todos os pontos, entendeu? Porque não tem como dizer, por exemplo, que aqui a curvatura é 1. Não sei, ele vai variar de acordo com a curva, beleza? E não é a mesma em todos os pontos, ela varia. Beleza. Desculpa, aqui não tem, aqui não é zero não. Aqui vai variar, T era o parâmetro, então a torção vai depender do parâmetro, tá? Aqui é a mesma coisa, a curvatura vai depender do parâmetro. Então, em diferentes pontos vai ter diferentes curvaturas, diferentes pontos vai ter diferentes torções. Agora aqui é um caso especial. Está no espaço, mas está no plano, tá vendo? Essa curva aqui, ela não está nem um pouco no x e z, nesse plano aqui,
e nem nesse plano de baixo. Eu coloquei ela só no Z e Y. Então a torção dela também vai ser nula. Porque ela está totalmente no plano, é uma curva plana. Ok? Então a gente já falou de curvatura, já falou de torção, molezinha. Agora a gente vai falar do triedro de Frenet. Também é bem tranquilo. Então eu vou apagar isso daqui, nessa daqui, esse pontinho aqui também, esse daqui também, porque a gente vai usar essa curva aqui para falar do triedro de Frenet. Bom, pega esse ponto aqui, na verdade eu ia usar. Então pega esse ponto aqui e passa uma reta assim, só tocando num ponto, uma reta tangente, lambendo a curva assim. Então, só toca essa reta aqui, só toca nesse ponto, tá? E a gente vai, vamos dizer que a gente está percorrendo essa curva nesse sentido aqui. A gente pode andar a curva ao contrário, mas agora a gente está andando nesse sentido. Tá? A gente pode escolher no sentido que a gente está andando a curva. Se a gente está andando para cá, a gente vai apontar uma seta para cá. Tá? Essa seta é um vetor, não vou entrar nesse mérito, mas ela representa o quanto varia essa curva. Tá? Então eu vou apagar isso aqui, a gente já sabe que está nessa reta. E ela é tangente, porque está na reta que era tangente. Então eu vou chamar isso de T maiúsculo. A torção é um T esquisito, isso daqui é um T maiúsculo. Tá? Agora eu vou virar esse T, que está apontando para cá, 90 graus. Para cá. Virei 90 graus. E como eu virei 90 graus, aqui é 90 graus, óbvio. Então aqui eu vou chamar de N. A gente chama de vetor normal. Okay? No caso do círculo, se a gente for pensar aqui está o T, né? E aqui está o normal. O normal, que é o N, o normal no caso do círculo, específico do círculo, sempre aponta para o centro. Tá? Isso a gente pode provar matematicamente, mas eu não vou entrar nesse método. Aqui a gente tem o normal. Agora imagina um vetor saindo da curva, um vetor para cá. E esse vetor eu vou chamar de B. Então, meio de... pensa que está saindo da curva. Eu apontei para baixo, mas pensa que está saindo. Eu vou chamar de B. Esse vetor a gente chama de binormal. Se a gente pegar esse ponto aqui e jogar aqui para baixo para a gente olhar um pouco, a gente tem o T. Eu estou virando um pouco assim para deixar aqui. A gente tem o T, a gente tem o N e a gente tem o B. A gente tem uma base. Tá? Opa, aqui é o contrário. Aqui é o T, aqui é o N e aqui é o B. A gente tem uma base. O que isso significa? Imagina que isso é outra caneta aqui, tá? Ó, aqui a gente tem uma base x, y, z. Então x, o z e o y. Esse triângulo de Frenet também é uma base. Só que ela vai variando ao longo da curva. Então a gente tem essa base que é o triângulo de Frenet e ela vai variando ao longo da curva. Conforme a curva vai andando, a gente vai tendo o triângulo de Frenet variando. E por que ele é útil? Em geometria, quando a gente vai resolver alguns problemas, é interessante a gente ter uma base adaptada ao problema. E nesse sentido, o triângulo de Frenet aparece com uma mão na roda. É perfeito, sabe? A gente consegue, se a gente sabe um ponto, a gente sabe o triângulo de Frenet nesse ponto e fica tranquilo resolver o problema. Tá? Ele ajuda muito. Tá? Então é basicamente por isso que ele existe. Esse vídeo foi bem tranquilo, eu acho. Curvatura é bem intuitivo, é o quanto varia da reta. Torção é o quanto varia em relação ao plano. E o triângulo de Frenet é a tangente. Pega a tangente e vira 90 graus e depois sobe 90 graus. São essas três setas que vão ajudar para resolver problemas de geometria. Então é isso, bem tranquilo, valeu!